Josué capítulo 7, eu quero ler 2 versículos com você. Agora prepare o seu coração, porque depois dessa palavra a sua vida nunca mais será a mesma. Ok? Josué 7, versículo 11 e 12 diz assim: Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam. Eu quero que vocês repitam comigo essas 3 coisas aqui. Tomaram das coisas condenadas, bem forte, tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam. Mais uma vez, tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam. Agora só vocês. Agora só vocês, bem alto. O Senhor diz que eles pecaram, Israel pecou, violaram a minha aliança, e diz o que eles fizeram. Tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam. E até debaixo da sua bagagem o puseram, pelo que os filhos de Israel não puderam resistir. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir. Aos seus inimigos viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, disse o Senhor, se não eliminardes do vosso meio a coisa condenada. Por favor, deixa a sua Bíblia aberta aqui em Josué 7. Curve a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo querido, eu creio que eu ouvi o Senhor, eu creio que eu ouvi a tua voz no meu coração, e eu só quero, Senhor, ser fiel em comunicar com a tua noiva essa palavra de advertência, essa palavra que é uma vacina para todos nós. Senhor, eu clamo pelo espírito de sabedoria e de revelação nessa noite. Eu clamo a Deus que não só nós tenhamos revelação, mas que, Senhor, nós tenhamos perseverança em praticar esse princípio com alegria. Em nome de Jesus, nós continuamos clamando que o Senhor nos esconda debaixo da sombra das tuas asas, para que nada, nenhuma semente dessas sejam desperdiçadas. Senhor, nos esconda do nosso inimigo, que nós tenhamos liberdade total, plena, para ouvir o Senhor e obedecer. Em nome de Jesus, amém e amém. Muito bem, então, deixa eu introduzir esse tema aqui com vocês. Como eu estava falando para vocês, essa conferência foi assim, acima de qualquer expectativa que eu fiz, não é? Nesse final de semana, tive momentos assim com Deus tremendos. Eu não estou falando só de uma grande conferência, um grande evento, música top, pregações top, não estou falando só sobre isso, foi top, foi assim mesmo, mas as experiências que eu tive pessoalmente nessa conferência foram assim tremendas, em cada momento da conferência, em cada louvor, em cada palavra, foi assim sobrenatural para mim. Quem está me entendendo? Para mim, para o Jackson, não é? Para essa ovelhinha chamada Jackson, que foi tão ministrada nessa conferência. Chorei tanto nessa conferência, com tanta revelação de Deus. Mas teve um momento em especial, já foi no último momento da conferência. Eu lembro, eu estava sentado ali pelo meio, e foi no tempo do louvor, irmãos, e aconteceu algo tão assim sobrenatural comigo, quero compartilhar com vocês, tão sobrenatural, tão incrível, que veio um versículo no meu pensamento, não é? Um versículo, que foi esse versículo aqui que eu falei, mas não foi todo o versículo, veio só assim: pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos. Eu sabia onde estava, eu sabia o contexto da história, mas veio de uma forma tão clara para mim, aquela impressão dentro de mim, pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos. Eu participei do louvor, mas enquanto eu estava participando do louvor, eu fiquei pensando naquilo, e aí eu fui como que construindo, né? O Espírito Santo foi trazendo essa palavra e foi construindo. Quando eu saí daqui, eu já saí correndo
para minha Bíblia, não é? Quando terminou tudo, umas 10 horas, eu fiquei até 1h da manhã, não conseguia parar, eu estava eletrizado, o Espírito Santo falando no meu coração, eu anotando tudo, e aí quando foi 1h, eu dormi, estava pronta a mensagem, está me entendendo? Então, essa é uma coisa muito especial, muito nova. Eu estou te falando tudo isso porque vocês vão me ouvir pregar um tema que vocês não estão acostumados a me ouvir pregar. É muito fora daquilo que eu costumo pregar, não é? Então, mas eu sei que é o Espírito Santo que quer falar com a igreja. Quem está me entendendo? Amém, queridos? Então, abra o seu coração, porque agora o Espírito Santo vai falar com você. Então, veja bem, interessante porque fala que Israel pecou, violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam. E até debaixo da sua bagagem o puseram, pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos. Então veja bem, irmãos, lá no capítulo 1 de Josué, eu até preguei aqui algumas semanas atrás, Deus tinha falado para Josué assim: Josué, aonde você pisar a planta do seu pé, eu vos tenho dado. Olha só, o que significa isso, irmão? Pisar a planta do pé, para mim é autoridade. Não é? Deus está dizendo assim: onde você pisar é seu. Onde você pisar, você tem governo. Aonde você pisar, você comanda. Eu estou com você. Então, Deus tinha dado essa promessa para Josué. E não só uma promessa de autoridade. Onde você pisar, eu estou com você. Ninguém poderá resistir você. Isso é poder. Autoridade é uma coisa, poder é outra. Poder é a capacidade ou a capacitação de nós fazermos algo na terra que tá além da nossa capacidade humana. Quem está me entendendo? E Deus falou para ele: Josué, ninguém te poderá resistir, você é invencível. Tanto é, meu irmão, que o Jordão não conseguiu parar o Josué. O Jordão teve que se abrir, ou teve que parar pelo menos, né? Para o Josué e o seu povo passar. E depois as muralhas de Jericó não conseguiram deter o Josué, elas tiveram que se curvar, se ajoelharam diante do povo de Israel, caíram por terra e o povo de Israel entrou. Quem está me entendendo? Isso tudo aconteceu em Jericó, que foi a primeira cidade que eles conquistaram. Gente, Jericó era a São Paulo do país chamado Canaã. Era a mega top das cidades, o centro, não é? Pelo menos a capital econômica de Canaã. E eles não conseguiram resistir. O exército de Jericó não conseguiu resistir ao Josué, caiu por terra a muralha, eles entraram e conquistaram. Agora escuta bem, aonde aconteceu isso aqui, que eu li para vocês? Aonde aconteceu esse episódio do versículo que Deus me deu ontem, naquela noite? Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos. Aonde aconteceu? Não foi em Jericó. Então veja bem, com toda a autoridade que o Josué tinha, eu tenho falado muito sobre isso todas essas semanas, talvez durante 2 meses, eu só tenho falado sobre a autoridade do crente e o poder da igreja, não é? E aí o Josué está cheio de autoridade, está cheio de poder, as coisas estão acontecendo. A Raabe disse para o Josué: Josué, nós temos ouvido falar o que Deus tem feito no meio de vocês, e o nosso coração está como água, se derreteu como água, nós estamos apavorados diante dos filhos de Israel. Era assim o que acontecia com Israel, não é? E o Josué na frente. Mas aqui, nesse episódio, contra uma cidade pequena, que não tinha muralhas, uma cidade que tinha pouquíssimos habitantes, o interiorzinho dos interiorzinhos. Eles chegaram naquela cidade, tanto é que os soldados reuniram com Josué e disseram: Josué, nós não precisamos mandar todo o exército, porque é uma cidade tão pequena, vamos mandar só o time reserva, não vamos cansar os titulares. Bora mandar só uma turminha, eu já fiz o cálculo, 3.000 homens nossos, a gente vai passar por cima deles, vamos desbaratá-los, porque eles não vão nem dar conta. Irmãos de Josué, beleza, tanto que era fraquinha a cidade. E foi ali, irmãos, em Ai, o nome da cidade era Ai, foi ali que os homens de Ai colocaram o povo de Deus para correr. Josué 7, versículo 5, os homens de Ai os derrotaram, e o coração do povo de Deus se derreteu e se tornou como água. Momentos atrás,
A Raabe tinha dito: o nosso coração, o coração dos cananeus está como água diante de vocês. Agora, irmãos, o coração do povo de Deus, o coração dos homens de Deus está como água diante do inimigo. Agora escuta o que eu vou te falar. Eles têm autoridade, eles têm poder, coisas sobrenaturais acontecem no meio deles, mas agora eles fugiram do inimigo. A pergunta é: por quê? Por quê? Por que eles fugiram? Ok, queridos? Então, por que muitos crentes, cheios de autoridade, quantos crentes tem aqui? Só os crentes, deixa eu ver, só os crentes. Aleluia. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia diz assim, olha, a Bíblia diz de você, eu tenho falado sobre isso, a Bíblia diz de você que você e eu estamos assentados juntamente com Cristo nos lugares celestiais, à destra de Deus. O que é isso? Autoridade. Jesus é a cabeça, nós somos o corpo. A cabeça não está sentada sozinha no trono, ela precisa de um corpo inclusive para sentar. O corpo é a igreja, nós estamos assentados juntamente com Cristo. Amém, queridos? Então nós não só temos autoridade de onde nós pisarmos, onde nós dermos o comando, a coisa acontece, porque nós temos autoridade. Jesus disse: toda autoridade nos céus e na terra me foi dada. E depois ele disse: eis que vos dei autoridade para vocês pisarem em serpentes e escorpiões e em todo o poder do inimigo, e nada vos causará dano. Nós temos toda a autoridade. Se nós temos todas, Satanás não tem nenhuma. Quem está me entendendo? Então, está escrito que Jesus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Está escrito que Jesus despojou. Despojar é quando um exército vencia a guerra e tomava tudo daquele exército. Despojava. A Bíblia diz que Jesus despojou todo o principado e potestade, os expôs ao desprezo e triunfou sobre eles na cruz. Vocês já ouviram isso? Nós temos autoridade, nós temos poder. Recebereis poder, Atos 1:8, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Então nós temos poder. Diga: eu tenho autoridade. Agora com fé, diga: eu tenho autoridade e eu tenho poder. Autoridade é uma coisa, autoridade é que Deus nos dá a autoridade dele e Satanás tem medo da gente. Poder é uma capacitação sobrenatural para fazer coisas sobrenaturais na terra. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Essa é a verdade. Agora a pergunta é: por que muitos crentes têm fugido do inimigo? Por que Satanás tem entrado em muitos casamentos e colocado o marido para correr de casa e é crente? Ou colocado a mulher para correr de casa e ela é crente? Ou tem colocado o filho para correr de casa? Por que Satanás tem bagunçado algumas coisas? Já que nós temos autoridade e poder. Por que Ai colocou Josué e o povo de Israel para correr? Eles viraram a costa para o inimigo, saíram desesperados, chegaram lá adiante, chegaram lá com o povo de Israel com o coração derretido. Nós não damos mais conta, perdemos a guerra. Apavorado, Josué entrou em crise. Irmãos, essa palavra é o fruto da oração do Josué. O Josué foi orar, ele disse: Senhor, não estou entendendo, o Senhor me deu autoridade, o Senhor me disse que ninguém poderia me resistir, o Senhor não é homem para que minta. É assim que a gente ora. Ninguém poderia me resistir. O Senhor disse: aonde eu pisasse a planta do meu pé, o Senhor me daria. Nós pisamos em Ai e nós fomos resistidos por eles. Eles nos colocaram para correr, deu tudo errado. Senhor, o que está acontecendo? E a resposta de Deus é o que eu quero falar com vocês hoje à noite. Deus diz para eles: Israel pecou, ok? Eles tomaram as coisas condenadas e furtaram e dissimularam. É sobre essas três coisas que eu quero falar. E eu vou te mostrar como que isso é sutil na nossa vida. E mesmo aqueles que diriam eu nunca tomaria as coisas condenadas, eu vou te falar: eu nunca roubaria, eu nunca dissimularia ou mentiria. Eu vou te mostrar como que isso é tão sutil na nossa vida. E aí, irmãos, essa é a razão porque muitos têm fugido do inimigo. Agora veja bem, meu tema hoje à noite: o poder de resistir. Israel não resistiu aos seus inimigos, mas diga comigo assim bem forte: mas eu vou resistir. Eu quero falar sobre isso hoje à noite, o poder de resistir.
Nós não vamos retroceder, nós não vamos fugir, nós não vamos abandonar, nós não vamos recuar, nós vamos avançar e nós vamos vencer. Nós temos que prestar atenção nisso. Agora escuta bem, quando eu estava aqui, com esse versículo no meu coração, eu perguntei, mas Senhor, por que então tantos crentes que já sabem que tem essa autoridade e esse poder têm fugido? Irmãos, aí veio assim como uma revelação tão clara. É porque assim, é o que aconteceu com Josué, não é? Satanás não pode entrar aqui porque ele não tem autoridade. Ele não pode vir para a luz porque ele não tem autoridade. Ele não pode fazer nada conosco. Está escrito em 1 João, 5,18, que o maligno não pode nos tocar. Quem está comigo aqui? Ele não pode nos tocar. Mas o que ele faz então? Ele nos atrai, ou ele tenta nos atrair para a escuridão, para as trevas. Eu vou mostrar isso para vocês. E aí o próprio Jesus disse que ele é o príncipe das trevas. Ou seja, nas trevas ele tem autoridade e poder. Irmãos, e as trevas para nós funcionam como uma criptonita. Nós perdemos o nosso poder e a nossa autoridade. Então, o que aconteceu com o povo de Israel é que eles não perderam a autoridade enquanto eles estavam andando na luz. Eles não perderam o poder enquanto eles estavam andando na luz. Mas quando Satanás conseguiu enganá-los e eles foram para a escuridão, eles ficaram completamente vulneráveis, completamente sem autoridade e sem poder. E por isso que eles fugiram do seu inimigo. E é isso que eu quero falar com vocês hoje à noite. Então vamos ver comigo essas três coisas. Eles tomaram das coisas condenadas, eles furtaram e eles dissimularam. Vamos ver comigo primeiro, número 1 aqui. Eles então tomaram das coisas condenadas. Fique muito ligado. O poder de resistir. Acompanha comigo aí Josué 6, versículo 18. Tão somente guarda. Única coisa que Deus pediu para ele. Diga tão somente. Irmão, tão somente guardai-vos das coisas condenadas. Josué, vocês vão entrar e vocês vão arrebentar com esses cananeus, porque por 400 anos eu tenho dado chance sobre chance para eles, mas eles não se arrependem, o pecado deles chegou no topo, eu vou desterrá-los, vocês vão ocupar essa terra, eu estou dando autoridade para vocês contra os gigantes deles, contra os carros de ferro deles, vocês terão poder, vai dar tudo certo, só peço uma coisa para vocês, não tomem das coisas condenadas. E aí um homem, que era um oficial inclusive do exército, chamado Acã, ele tomou, não é? Porque o comando era o seguinte: não podia tomar das coisas condenadas e das coisas consagradas, não podia tocar. Então, o que era as coisas consagradas? Era ouro, prata e as coisas de valor, ok? Joias e tudo que fosse de valor, não poderia pegar para eles. Por quê? Porque a lei de Moisés dizia o seguinte, que quando o povo de Israel, os soldados de Israel conquistassem um território ali em Canaã, o despojo do inimigo, então eles tirariam uma parte, não é? Que seria os 10%, Moisés estabeleceu aquele dízimo ali, e aí o resto eles repartiriam entre eles, era uma lei, quem está me entendendo? Era o despojo. Mas como Jericó era a primeira cidade, tudo que é primeiro na Bíblia é de Deus, é isso que é primícia. Primeiro filho, primeiro animal, primeira colheita. Então, como era a primeira cidade, eles não tinham autorização para pegar nada. Então, tudo que era de valor teria que ser consagrado a Deus. Quem está me entendendo? Consagrar é entregar para. Mas as coisas que não fossem de valor, como pessoas, como outras coisas, animais e tudo mais, deveria ser destruído. Então, o que era condenado, eles não podiam ficar. Por quê? Porque Deus sabia que se eles ficassem com aquelas coisas, como assim condenado? Era o que Deus abominava. Depois você vai fazer um dever de casa. Coloque na sua chave bíblica a palavra abominação. O que é que Deus abomina? Coloque na sua Bíblia a palavra odeio. O que é que Deus odeia? Coloque na sua Bíblia a palavra detesto.
É muito importante você saber o que Deus ama e o que Deus odeia. Temor do Senhor é amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. O que eram as coisas condenadas? Era aquilo que Deus odiava. E Deus não queria que ficasse no meio deles. Então qual que era a ordem? Queima tudo, destrói tudo. Qual que era a ordem? Tira da sua vida. Tira isso da sua vida. Mas o Acã, ele viu uma capa babilônica, não é? E ele viu também ouro e prata, que era consagrado. A capa babilônica era condenado, tinha que ser queimado. Ouro e prata era consagrado, ele pecou dos dois lados. Então ele pegou aquilo ali, a coisa condenada, e ele escondeu. Irmãos, naquele momento Satanás conseguiu levá-los para a escuridão. E ali Satanás então dominou eles. Agora escuta bem, pastor, na prática, o que é uma coisa condenada? Eu não estou aqui, esse não é o meu objetivo, fazer uma relação aqui de pecado. Você sabe o que é pecado. Inclusive o apóstolo Paulo diz assim mesmo, até aquele que não sabe, até aquele que nunca leu a Bíblia, se ele fizer algo que desagrada a Deus, a consciência dele o acusa. Ele sabe que está errado. O cara que nunca viu, ele não sabe de nada, ele está lá na tribo do não sei o quê. Se ele fizer uma coisa errada que desagrada a Deus, ele sabe, a Bíblia diz. Então você sabe, quem está me entendendo? Você sabe que está errado. Eu quero falar só uma coisa que é tão sutil, e muitos nem sabem que está errado, não é? E é uma coisa condenada que a gente fica com ela, escuta, a gente fica com ela dentro de casa, dentro do nosso casamento, dentro dos nossos relacionamentos, dentro da nossa empresa, dentro do nosso coração, nem se toca, não faz questão de abrir mão dela, de queimá-la, de destruí-la. A gente caminha com ela e a gente tem perdido a autoridade, tem perdido o poder. Eu vou te mostrar que nós vamos para as trevas e somos colocados para correr pelo inimigo que já foi derrotado. Irmãos, Ai era uma cidade derrotada. Quem está me entendendo? Ai era uma cidade derrotada, um inimigo derrotado. Satanás é um inimigo derrotado, ele já foi derrotado. Jesus não está lutando contra Satanás, ele já venceu ele na cruz. Posso ouvir um glória a Deus agora? E por que ele vence alguns crentes? Então vamos ver, qual que é esse pecado sutil? A falta de perdão. Olha o que eu vou ler para você, 1 João 2, versículo 9. Aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que diz estar na luz. Eu sou da igreja da paz. De palmas. Aleluia. Tem uma célula, eu participo de uma célula, até tem uma célula na minha casa, eu sou líder. Eu estou na luz. Aquele que diz estar na luz, mas ele odeia o seu irmão. Irmãos, o endereço dele é trevas. E quem que manda nas trevas? O príncipe das trevas. Então muitas pessoas estão dizendo, peraí pastor, essa palavra que o senhor tem dado por 2 meses quase, sobre autoridade e poder, não tem funcionado para mim. Eu mando o inimigo correr e eu que saio correndo. Lembra daqueles filhos de Seva que foram expulsar o demônio de um cara? Não é? Eles eram filhos do sumo sacerdote, do cara chamado Seva. E eles expulsaram o demônio em nome de Jesus que Paulo prega. A Bíblia diz que o demônio pulou em cima dele, rasgou as roupas dele, tirou a roupa de todo mundo, ficou todo mundo nu. E vai correr daqui, vai embora daqui, rapaz. Aquele que diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, ainda está em trevas. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa aqui. Depois que Jesus nos perdoou na cruz, qualquer medida de perdão a quem dá dele é pecado. Lembra do credor incompassivo? Perdoou uma dívida impagável, $3.500.000 em valores atuais. O cara saiu de lá tão feliz, e ele encontra o conservo dele que devia para ele $300. Ele manda prender o cara e a família, porque devia aquilo para ele. Os homens da cidade viram, disseram para o rei, o cara que você perdoou, aquela dívida impagável, mandou prender o conservo dele e a sua família. Chama ele aqui.
Ele chamou o cara de malvado. O rei disse: servo malvado, eu não te perdoei uma dívida impagável? Não seria justo você perdoar o seu irmão? Agora eu vou fazer com você. Eu vou julgar você da mesma maneira que você julgou o seu irmãozinho. Você está preso. E a sua família também está presa. Assim como você fez com ele. E você só sai daí quando você me pagar o último centavo. Sabe quem que está contando essa história? Jesus. Sabe onde é isso? No Novo Testamento. E Jesus diz assim, olha: assim mesmo acontecerá com todo aquele que do íntimo não perdoar o seu irmão. Quem está me entendendo? Puxa, pastor. Irmãos, eu sei que essa palavra vocês não vão no final do culto me dizer que palavra. Mas, irmão, eu vou pregar porque o Espírito Santo falou para eu pregar. Meu Deus. Entende? Trevas. Então, eu sou crente, cheio de autoridade, cheio de poder. Satanás é o inimigo vencido. E eu estou correndo dele, porque eu estou nas trevas. Ele está me prendendo. Jesus disse: assim acontecerá com todo aquele que do íntimo não perdoar o seu irmão. Vai ser escravo do diabo. Vai ser escravo do diabo, está em trevas. O apóstolo Paulo disse em Coríntios 2:11: perdoem uns aos outros, para que Satanás não alcance vantagem sobre vocês, porque nós não ignoramos os seus desígnios. Ele é esperto. Então o que ele faz? Ele sabe que ele já perdeu. Ele sabe que ele não tem como reivindicar autoridade, ele não tem poder nenhum, ele não pode nos tocar, já era para ele, fato consumado. Jesus já disse na cruz, tetelestai, que quer dizer, está pago, está consumado, já era, acabou. Satanás sabe disso. Então o que ele faz? Ele te atrai para a escuridão, ele te atrai para o mundo dele, ele te atrai para onde ele tem poder. Está aqui. Trevas. Aquele que diz está na luz e odeia o seu irmão, ainda está em trevas. Muito bem, queridos. Então, irmãos, nós precisamos restaurar o poder de resistir. Nós temos que ser a resistência. Nós temos que chegar, colocar o pé e Satanás tem que fugir. Nós temos que dar a ordem, dar o comando e ele tem que obedecer. Aleluia. Se não estiver acontecendo, nós saímos da nossa posição. Segundo lugar, então, o que ele fez com Acã? Ele só fez o Acã, ele só enganou o Acã, e o Acã então pegou as coisas condenadas e guardou. Tem alguma coisa condenada que você está guardando? Tem alguma coisa que você sabe, porque sabe que já foi condenado, e você está guardando? Ah, mas eu não consigo, é tão bom, é tão gostoso essa pornografiazinha. Se adultério, irmãos. Se você olhar para uma mulher com intenção impura no coração, se adulterou. Adultério é uma das abominações da Bíblia. Então veja bem, o cara está lá brincando com isso. Ele está lá nesse mundo escuro. Ele está lá nas trevas, na escuridão. Ele está preso, ele é escravo de Satanás. Satanás está fazendo ele correr. Quem está me entendendo? Entende? Então, dá uma avaliada hoje. Se tem algo na sua vida que você não consegue abrir mão, e você já sabe que já foi condenado. Por isso que a Bíblia diz: aquele que adultera está fora de si. Só mesmo quem quer se arruinar que faz tal coisa. Tem alguém aqui que quer se arruinar? Pois é, mas tem muita gente se arruinando. Por quê? Porque quando ele quebra essa aliança do casamento dele, quando ele trai, quando ele adultera, ele vai para a escuridão. Então ele fica naquele lugar, debaixo da jurisdição de Satanás. Ok? Então, segundo lugar, eles furtaram. Diga comigo, eles tomaram as coisas condenadas. Ok? O exemplo é a falta de perdão. Eles foram para as trevas. Aquele que diz está na luz e odeia seu irmão está em trevas. Então, as coisas condenadas nos levam para as trevas. Ok, segundo lugar então, eles furtaram. Olha só, olha como que é sutil isso aqui, gente. Josué 7:21. Quando vi entre os despojos uma capa babilônica, olha a desculpa do Acã. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata.
e uma barra de ouro de peso de 50 siclos. Cobicei-os e tomei, roubei. Eu queria tanto aquela capa, pastor Josué, ela era tão linda. O que é cobiçar? A palavra cobiçar significa desejar ardentemente algo que você não pode ter. Irmão, por isso que eu não posso cobiçar uma mulher que não é minha. Posso ter essa mulher. Seria adultério. Isso é cobiça. Eu estou querendo muito algo que não é meu e eu não posso ter. Ou então, irmãos, o que é cobiçar? É eu querer obter algo, comprar algo que eu não posso pagar por aquilo. Eu vejo muito isso. Então isso aqui é muito sutil. Porque você vai dizer assim, não, eu não roubo, mas cobiça. Então veja bem, qual que é a justificativa do Acã? Eu cobicei. Eu queria tanto, tanto. Irmãos, ele não poderia usar, quer ver? Ele nunca poderia usar aquela capa babilônica. Porque no dia que ele usasse aquela capa babilônica, ele morreria. Porque ele sabia que era contra a lei. Mas ele queria ter. Ele queria ter. Então ele cobiçou e tomou, e escondeu. Ele nunca mais ia usar. Ia apodrecer aquela capa debaixo da bagagem dele e jamais usaria. Mas era dele. Era cobiça. Então veja bem, por exemplo, o cara quer um carro. Beleza. Mas ele quer aquele carro. Ele não dá conta de pagar. Mas ele quer muito aquele carro. Ele sonha com o carro. Já viu isso? O cara fica tão angustiado por obter aquilo. Irmãos, a cobiça se mistura com a avareza. A cobiça é irmã da avareza. O apóstolo Paulo diz que a avareza é idolatria. A gente julga tanto a idolatria. Já ouvi tanto crente falando ali daquela rotatória, né? Agora a rotatória do terço. E os crentes tudo revoltado. Irmãos, a avareza é a mesma coisa. És indesculpável, ô homem, quando julgas o outro naquilo que tu mesmo praticas. Eu estou julgando a avareza do cara, ou a idolatria do cara, eu estou no mesmo lugar dele. Quando eu quero muito uma coisa que eu não dou conta. Irmãos, eu vou te falar uma coisa. É a realidade de muita gente. Obter coisas que não dão conta de pagar. O cara fica vulnerável. Porque ele está vulnerável agora, porque ele tem que pagar. Agora ele tem que pagar, meu Deus. Ele está vulnerável. Aquilo que ele jamais aceitaria, agora ele pode até aceitar. Eu lembro de um homem falando assim para mim. Ele falou assim para mim, ó, envolvido com coisas erradas, ganhando muito dinheiro. E aí, Deus falou no coração dele. E ele saiu daquilo ali. Ele deixou aquilo ali. Mas ele tinha muitas dívidas. Ele tinha contas muito altas. Ele falou assim para mim, como se pedindo uma autorização. Pastor, eu vou fazer a última vez. Só mais uma vez. E eu saio. Porque se eu fizer essa vez, eu pago essa dívida. Quem está me entendendo? Sabe quando que ele saiu? Nunca mais. Cobiça. É você querer ter algo que você não pode ter. Por isso, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Por isso que rico é aquele que tem pouca necessidade. Pode repetir isso? Rico é o que tem pouca necessidade. Pobre, diga assim, miserável, é o que tem muita necessidade. Aí você vai dizer, puxa pastor, que descoberta. Mas deixa eu falar uma coisa, irmão. O cara que é rico de verdade, ele tem pouca necessidade. Ou seja, ele está tão satisfeito com a bicicleta nova que ele comprou. Ele vai feliz da vida. Ele consegue, não é que ele não queira ter um carro, mas ele consegue ser feliz com o que ele tem. Ele consegue ser grato pela família que ele tem. Ele consegue ser grato pela casinha que ele mora. Ele consegue isso é um dom. O apóstolo Paulo diz, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Então o que esse cara é? Ele é rico, por quê? Porque no fundo ele tem pouca necessidade, quem está me entendendo? Porque o que ele tem supre ele. O miserável é aquele que tem muita necessidade. Então ele tem 5 carros, mas agora ele precisa comprar essa Ferrari. Ele não consegue dormir, porque eu tenho que comprar. Eu tenho que mudar o apartamento agora. Essa cobertura já não dá mais para mim. Miserável.
miserável. Porque ele tem muita necessidade. Isso é cobiça, gente. Por isso que é um dos 10 mandamentos. A cobiça é um negócio muito grave, muito sério. Eu nunca vou roubar. Mas se você começa a cobiçar, você começa a negociar os seus princípios. Começa a negociar dízimo. Começa a negociar de ajudar os pobres, porque nem tem dinheiro para nada, porque está tão comprometido que não consegue fazer mais nada que Deus mandou fazer. Quem está me entendendo? Então, irmão, como que Satanás conseguiu fazer o povo de Israel cheio de autoridade e poder correr? Conseguiu enganá-los, trazê-los para as trevas. Então está aqui, o Acã explica qual foi o problema. Eu cobicei. E eles perderam o poder de resistir. Mas nós não vamos perder esse poder em nome de Jesus. Seja grato. Sabe qual que é a chave? Seja grato. Agradeça todo dia pela sua vida, pela sua saúde, pela sua família, pela casa que você mora, pela comida que você come. Agradeça todo dia porque o seu nome está escrito no livro da vida. Você é milionário porque você tem pouca necessidade. Não deixa o diabo te enganar, dizendo que você não tem isso, que você não tem aquilo. Foi assim que ele enganou Adão e Eva. Vocês não têm tudo, vocês não têm o melhor. O melhor de Deus está escondido na árvore do conhecimento do bem e do mal. Vocês não têm. Eles tinham tudo. Eles eram bilionários. Eles foram as pessoas mais ricas que já pisaram aqui. Mas o diabo conseguiu enganá-los. Vocês não têm isso, vocês não têm. Até que eles começaram, eu quero comer esse fruto, eu quero. E gerou morte. Como que Satanás conseguiu enganar Adão e Eva, que tinham toda a autoridade? Deus tinha dito para eles, vocês têm toda a autoridade. Vocês podem colocar nome nos animais. Eu dou toda a autoridade. Vocês são meus representantes aqui. Como que Satanás conseguiu enganá-los? Os levou para as trevas pela cobiça. Em terceiro e último lugar. Então eles tomaram o que era condenado. Ficaram com aquelas coisinhas guardadas. Não vou entregar para Deus, não, é tão bom. Ok? Cobiçaram o que eles não podiam ter. E agora, irmãos, em último lugar, dissimularam. É a resposta de Deus para o Josué. O que eu estou falando para você não é opinião minha. É a resposta que Deus deu para o Josué. Quando Josué diz, por que nós fugimos? Por que com toda essa autoridade e poder nós perdemos essa guerra? E Deus que responde, porque vocês estão guardando o que é condenado, porque vocês estão cobiçando o que vocês não podem ter, e porque vocês estão dissimulando. Vamos ver comigo aqui para a gente terminar, João 8,44. Vós sois do diabo, não são vocês não, tá, irmãos? É para quem o João está escrevendo aqui. Mas deixa eu ler como ele está escrevendo. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, é dele, faz parte do caráter dele, porque ele é mentiroso e é o pai da mentira. Quem está me entendendo? A identidade, sabe que a palavra diábulo, ou diábulo no grego, diabolos no grego quer dizer enganador. Então a natureza dele, ele é mentiroso. Agora escuta bem, eu não sei se vocês perceberam, presta atenção. Eu não sei se vocês perceberam. Qual que é a primeira coisa que Deus falou para Josué? Por que eles fugiram? Tomaram das coisas condenadas. Eu dei o exemplo do perdão, da falta de perdão. Quem diz está na luz e odeia, está em trevas. Aí eu te dei a segunda coisa que Deus falou, qual que era mesmo? Eles furtaram, não é? Eles cobiçaram. Ok, queridos? Eu falei para vocês que eles, por causa dessa cobiça, que é idolatria, avareza, não é?
Eles ficaram cegos. Isso fala de escuridão também, porque a Bíblia diz que o ídolo, ele não ouve, ele não vê, ele não fala, ele não toca. Olha só, então ele é cego. Sejam semelhantes a eles, aqueles que o adoram. São cegos, vão para a escuridão. Quem está me entendendo? E agora, a terceira coisa que eles dissimularam, mentiram. O que é dissimular? É fingimento, é mentira. Não é você demonstrar coisas que você não é. É uma mentira. Agora veja bem. Irmãos, o que tem a ver aqui as trevas? Fala que Satanás é o pai da mentira. Onde que Satanás mora? Onde que ele mora? Nas trevas. Então quando a pessoa vive uma vida de mentira, para onde que ela vai? Para a casa do pai. Para a casa do pai dela. Ela vai viver em trevas. Então olha o que Jesus diz em Mateus 5,37. Seja porém a tua palavra sim, sim. A tua palavra não, não. O que passar disso vem do maligno. Entende? Então, irmãos, fala a verdade. Porque, irmãos, isso aqui é muito sutil. Às vezes por causa de não perder algo, não perder algum privilégio ou alguma posição, a gente mente. Irmãos, e o território que a gente vai são as trevas, e a gente fica sob o governo de Satanás. É muito interessante. Olha o que diz Apocalipse 21, 27, falando da cidade de Jerusalém, a nova Jerusalém. Olha o que fala, que nela, na cidade, nunca jamais, diga nunca jamais, nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica a abominação, aquilo que Deus odeia, e mentira. Interessante Deus coloca a mentira do lado da abominação. Não entra na Nova Jerusalém, na cidade santa, aquele que pratica a abominação e aquele que, olha só, pratica a mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 22, 15, fora ficam os cães, os feiticeiros. Olha essa turma, poderosa. Eu não gosto de feiticeiro. Pois é, não entra o feiticeiro, não entra impuro, não entra assassino, só gente ruim, não entra idólatra, puxa vida. Mas olha só, e todo aquele que ama e pratica mentira. Irmão, tem gente que mente porque tem uma justificativa. Né? Vai perder o emprego, sei lá, não sei o quê. Não se justifica, aliás, não tem justificativa, né? Tem uma explicação, né? Não justifica, mas explica. O cara está com medo de perder o emprego, não é? Mas tem gente que mente de graça, está viciado em mentira. E outra coisa, ele ama e pratica mentira. Irmãos, o que Deus está falando para o Josué, não é o pastor Jackson, é que o que eles fizeram fez com que eles fossem parar nas trevas, e eles perderam a autoridade e o poder, e foram colocados para correr. Quem está me entendendo? Sim é sim, não é? Não. O que passar disso vem do maligno. Mas se eu falar a verdade, a minha esposa vai ficar com raiva, vai brigar comigo. Melhor ela brigar com você do que você correr do diabo. Para de ser frouxo. Para. Eu não queria falar isso, irmão. Mas tem gente que é assim, né? A mulher diz, onde você estava? Ao invés do cara falar a verdade, ele não está fazendo nada de errado. Por que chegou agora? Porque eu passei ali para olhar um tênis, para ver uma, sei lá. Qual é o problema? Né? Furou o pneu do carro. Se livrou da mulher e caiu nas garras do diabo. Cutuca seu irmão e diga assim, o que é que você prefere? Tem irmão que vai dizer, eu prefiro o diabo. Tá bom, gente. Vamos concluir. Pastor, e qual que é a solução?
Qual que é a solução? Eu vou deixar você preocupado, puxa vida, essas coisas condenadas na minha vida, é verdade, eu tenho cobiçado coisas que eu não posso ter, realmente isso tem trazido dívida para mim, realmente eu tenho dissimulado, eu não tenho sido verdadeiro. Eu não quero que você saia daqui com uma carga de culpa, não é isso. Eu quero te trazer uma solução. Então vamos lá, o versículo 12 é a solução. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado, já não serei convosco. Olha a solução: se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Então, irmãos, Deus não vai condená-los para sempre. Deus está dizendo para eles assim, ó, pessoal, vamos resolver essa parada. Como que resolve, mestre? Aí Deus falou para eles, é o seguinte: vocês, Josué, vem cá, dê a oportunidade para que a pessoa seja transparente, para que ela confesse. Irmão, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Tiago 5,16. Eu confesso para Deus. Irmão, Deus sabe de tudo. A Bíblia diz que não há nada oculto diante dele, todas as coisas estão patentes diante do nosso Deus, não é? Se eu me escondo na mais escura, na mais densa treva, Ele me vê. Se eu me escondo no fundo do mar, Ele me vê. Não tem jeito de eu me esconder dele, Ele está vendo tudo. Então, Senhor, eu vou te confessar o meu pecado agora, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Aí Deus vai dizer, show de bola, muito bem, mas eu já sabia. Inclusive eu vi, eu estava lá, inclusive eu estava dentro de você, fiquei muito triste. Agora, quando a gente confessa para o outro, é que é o problema. É porque ele lida com o nosso orgulho. Ok, queridos? Então, olha só. Meu irmão, a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa o pecado, alcançará? Diga comigo, alcançará? Misericórdia. Irmãos, esse foi o problema do Sansão. Porque o Sansão pecou. Qual foi o primeiro pecado do Sansão? Ele tocou naquele favo de mel em cima do leão. Já era, ele perdeu o voto, ele quebrou o voto ali. Tudo que estava em contato com o morto já estava contaminado. Fica comigo aqui, ó. Estava contaminado. A Bíblia diz que ele não contou para ninguém, nem para os seus pais. Se ele contasse para alguém aquilo que ele fez, os pais dele iam dirigir ele, iam falar, meu filho, você é um juiz famoso, não é? Tudo bem, vai sair no noticiário, mas é melhor você confessar do que se tornar escravo do diabo. O que é que o Sansão ia fazer? Ele ia diante do sumo sacerdote, ele ia confessar, o sumo sacerdote ia raspar a cabeça dele. Quem está comigo? Quando ele saísse de lá, todo mundo ia saber que ele tinha pecado. Mas, irmãos, ele não contou. E o que aconteceu com ele? Todo mundo soube da pior maneira. Escuta. Porque agora ele se tornou escravo dos filisteus. Apareceu a foto dele, inclusive, careca, porque os filisteus arrancaram o cabelo dele todo. Inclusive, arrancaram o olho junto. Saiu em todos os jornais, todo mundo viu. Todo mundo soube da pior maneira possível. Deixa eu te falar uma coisa, quem está escondendo vai ter o seu pecado exposto da pior maneira possível. Eu já vi isso durante esses 20 anos, muitas vezes. Não vou contar, porque se eu contar, alguém pode contar. Não vou contar. Eu lembro de uma moça não. O cara que falou para mim, né? Eu não era pastor ainda, eu era um líder. Eu era um supervisor de área. E aí ele confessou, ele falou, Jackson, eu adulterei com a minha sobrinha. Aí eu falei, cara, aí eu orei com ele e tal, amei ele. Eu disse, agora você vai contar para sua esposa. Nunca! Tem que contar, porque foi ela que foi lesada. Você enganou ela, você tem que falar para ela. E eu falei assim, vou te dar um prazo para contar para ela. E aí chegou o prazo, ele não contou. Eu disse, eu vou te dar mais um prazo. Senão eu vou ter que chamar ela para a gente conversar. E aí nós quatro a gente conversa. Irmãos, antes do prazo chegar, eu lembro que eu ia pregar lá na Igreja da Paz em Belém. Eu estava sentado nessa primeira cadeira. Aí a mulher dele, a mulher do cara, pegou no meu braço, que ela me arranhou, irmão. Ficou a unha da mulher no meu braço. Venha cá comigo agora. Irmãos, ela saiu me puxando pelo meio da igreja. Aí ela disse assim, o senhor sabia. Eu disse, mas eu mandei ele te falar.
Eu mandei 2 vezes ele te falar. Sabe onde esse casamento foi parar? Na lata do lixo. Acabou o casamento. Ele não queria contar. Todo mundo acabou sabendo da pior maneira. Você está escondendo de quem? Quem está me entendendo? Está escondendo de quem? Você está indo para as trevas. E você está sob o domínio do bichão. Vai colocar você para correr. E depois você vai dizer, eu não estou entendendo por quê. Agora, qual que é a solução? A solução é trazer para a luz. O que está na luz está na cruz. O que está em trevas está sob a jurisdição de Satanás. Traga para a luz. Traga para a luz. Olha o que diz João 1,5. A luz resplandece nas trevas. As trevas não podem prevalecer contra ela. Traga para a luz. João 8,12, eu sou a luz do mundo, disse Jesus. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Terá a luz da vida. Romanos 13,12, vai alta noite e vem chegando o dia. Deixemos as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Efésios 5,8, outrora eres trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Traga para a luz. Traga para a luz. Não tenha medo. Traga para a luz. Não se importe com a sua reputação. Traga para a luz. Traga para a luz. Aleluia. Aqui está o poder de resistir. Ninguém te poderá resistir, Josué. Aonde pisar a planta do vosso pé, eu vou-lo tenho dado. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Muralha nenhuma vai te parar, rio nenhum vai te parar, gigante nenhum vai te parar. Ninguém pode te parar, ninguém vai te resistir, Josué. Só você pode se derrotar. Só você pode decidir andar nas trevas e perder esse poder da resistência. Só você, entendeu? Só você pode jogar fora a sua autoridade, o seu poder, o poder que Jesus nos deu. Só você. E nós não vamos fazer isso, aleluia. Quem quer o poder da resistência?